Fala galera, beleza? Vamos a mais um giro alternativo aqui no canal. Giro alternativo com campeões pela Europa. À medida que a temporada avança, depois de ter recomeçado em todos os países, campeões vão aparecendo também. Seguimos então. Antes, não se esqueçam, façam a inscrição aqui no canal, passeiem pelas playlists, tanto aqui de futebol alternativo como do Corujão, as entrevistas que eu tenho feito nessas últimas semanas, enfim, ative as notificações e, claro, faça a sua inscrição. Vamos lá então, vamos começar pela Ucrânia, onde o Shakhtar Donetsk mais uma vez foi campeão, tetracampeão nacional, são 13 títulos na história do clube. Nesse final de semana venceu o Alexandria por 3-2 e não pode mais ser alcançado pelo Dynamo Kiev. Dynamo que na rodada joga na segunda-feira. No momento em que eu gravo este vídeo, o Dynamo ainda não entrou em campo. Mas, mesmo assim, não pode mais alcançar o Shakhtar, que tem agora 71 pontos em 27 rodadas. Foram só 2 derrotas e 2 empates, 23 vitórias, uma campanha incrível, mais uma do Shakhtar Donetsk, comandado pelo técnico português Luiz Castro e com muitos brasileiros em campo. Aliás, sobre isso, sobre essa relação com brasileiros, no Corujão dessa semana, comigo, Alex Seng, Leonardo Bertozzi e Rafael Oliveira, vamos falar sobre a relação do Shakhtar com os brasileiros, como surgiu, de onde surgiu, quem fazia os negócios, quem era o técnico, qual foi o primeiro brasileiro, lista completa de brasileiros que atuaram pelo clube, tudo isso no Corujão, então, publicado aqui no canal, nos nossos 4 canais, né? O tema do meu canal no Corujão será realmente Shakhtar, na madrugada então de terça para quarta-feira. No jogo, vitória por 3-2, o Shakhtar fez 1-0 com o Tyson, cobrando pênalti. Só que aí no início do segundo tempo, vacilou, entrou confiante demais e tomou a virada inacreditável do Alexandria, deixou o Luiz Castro na beira do campo, pé da vida. O Banada fez o primeiro aos 3 minutos e aí o Tretiakov, depois de um pênalti infantil cometido pelo Shakhtar, empatou aos 6 minutos. O que aconteceu logo na sequência? O Luiz Castro tirou Stepanenko de campo, que é um dos meio-campistas mais defensivos do time, joga ao lado do Alan Patrick, que é o primeiro homem de meio-campo desse time. Tirou Stepanenko e colocou o TT, deixando a equipe mais ofensiva. TT, ex-Grêmio, base do Grêmio, não teve oportunidades com o Renato Gaúcho, cresceu muito nessa temporada, está se tornando um jogador muito bom, muito jovem ainda. Saiu do banco aos 12 minutos, 57 minutos, 12 minutos, e 3 minutos depois fez o gol de empate numa bela jogada pelo lado esquerdo do Tyson, cruzamento, ele bateu de primeira com o pé esquerdo, fez o 2-2 aos 15 minutos do segundo tempo. E aí pressão enorme do Shakhtar, o Alexandria jogando num 5-4-1, linha de 5 defensores, o time extremamente afundado, tentando segurar o placar, tentando segurar o empate, só que aí aos 33, dessa vez o Konoplyanka pelo lado esquerdo, uma bela jogada também, cruzou, aí o TT de cabeça, o TT que é pequenininho, fez o gol, vitória do Shakhtar então por 3-2, vários brasileiros em campo, o Dodô, o Tyson, Alan Patrick, Marcos Antônio, o Marcos Cipriano, além do Júnior Moraes e do Marlos, que são naturalizados ucranianos, e o TT saiu do banco de reservas então para fazer os 2 gols que garantiram a vitória e mais um título ao Shakhtar Donetsk, tetracampeão, 13 títulos nacionais em toda a sua história. Da Ucrânia vamos para a Eslováquia, onde o Slovan Bratislava também venceu por 3-2. Foi praticamente uma final, fez 3-2 do Žilina fora de casa, campo artificial do Žilina, que é o segundo colocado e vai continuar na segunda posição. Pode até perder para o DAK, mas tem 4 pontos de vantagem. Classificação então depois de 24 jogos. O Slovan Bratislava tem 61, o Žilina tem 48 e o DAK tem 44, faltam 4 rodadas para serem jogadas, 12 pontos em disputa, 13 de vantagem. Bicampeonato nacional do Slovan Bratislava, 26 títulos em toda a sua história. Equipe que tem jogadores brasileiros, o Lucas, que é base do Avaí, passou pelo Grêmio também, jogava no Spartak Trnava antes de chegar ao Žilina nesta temporada. E o Rafael Ratão, atacante, que é um dos destaques do time, está machucado, não jogou, deve voltar inclusive para os jogos para a semifinal da Copa da Eslováquia nessa semana, mas o Rafael Ratão com uma lesão muscular é desfalque, ex-jogador da Ponte Preta e vários outros clubes no futebol brasileiro. O Slovan Bratislava que tem então esses compromissos, como eu disse, pela Copa da Eslováquia ainda. Bicampeão nacional, 26 títulos em sua história, conquista relativamente tranquila, até com boa vantagem aberta nessa fase final, mantida da fase de classificação e aberta, aumentada nessa fase final do campeonato eslovaco. De lá, Bulgária agora, Ludogorets, mais um título para o Ludogorets, 9 consecutivos, tem 9 em toda a história.
iguala a sequência obtida pelo CSKA Sofia, de 54 a 62. CSKA Sofia é um dos times mais pesados da região. Ludogorets, que desde os anos 2000 tem um investimento de empresários da região, de um milionário local, investe muito em jogadores brasileiros, também conquistou seu 9º título consecutivo, impressionante domínio do Ludogorets no campeonato búlgaro. Nesse final de semana fez 2-1 no Beroe, foi a 65 pontos, 14 de vantagem sobre o CSKA Sofia, 4 rodadas por jogar ainda, também não pode mais ser alcançado então. No jogo, o Fall fez 1-0 para o Beroe, e aí o Cauli e o Tibota fizeram os gols da virada do Ludogorets. Cauli, jogador brasileiro, assim como o Cicinho, lateral direito, Santo André, Ponte Preta, continuam por lá. E o Wanderson e o Marcelinho, que são jogadores naturalizados búlgaros. Defendem a seleção da Bulgária, são titulares absolutos, ídolos do Ludogorets. Aliás, já falei isso, já fiz a propaganda para o Corujão do Shakhtar Donetsk. A gente também vai falar sobre brasileiros naturalizados. A gente montou uma seleção de brasileiros naturalizados que jogam por outras seleções. Wanderson e o Marcelinho são opções. Será que entraram? Vocês assistem depois lá no Corujão, atualização então de terça para quarta-feira aqui no meu canal, no Bertozzi, no Rafa e também no Alex Tissem. Então, vitória do Ludogorets, 14 pontos de vantagem sobre o CSKA Sofia, não pode mais ser alcançado. De campeões para quase campeões. Tchequia agora, campeonato tcheco, onde o Slavia Praga tem 6 pontos de vantagem sobre o Vitória Pilsen. Nesse final de semana fez 3-1 no Baník Ostrava, fora de casa, e o Vitória Pilsen 2-0 no Jablonec. Só que o que acontece por lá? Temos mais 4 rodadas, 6 pontos de vantagem. Na próxima tem confronto direto, quarta-feira. Slavia Praga e Vitória Pilsen. Só que o primeiro critério de desempate no Campeonato Tcheco é o confronto direto. E no turno e no retorno da competição, fase de classificação, o Slavia venceu um jogo e empatou o outro, tem 4 pontos. Então mesmo se o Vitória Pilsen vencer, não ganha no confronto direto. Ou seja, o que tudo isso significa? Para o Slavia Praga, faltam apenas 2 vitórias nas 4 últimas rodadas para confirmar o título, e aí a gente fala mais sobre essa equipe aqui no canal. Eu sempre dou uns pitacos aqui, porque é um time muito bem organizado, treinado pelo Jan Kozak, fez uma boa fase de grupos da Champions League. Quando acontecer o título, a gente comenta mais sobre o Slavia Praga. Então, 75 pontos, Vitória Pilsen 69, será vice-campeão também, porque o Sparta Praga, que vem na sequência, tem só 53. De lá, vamos para a Europa Central, ali perto, também para a Áustria, onde o Red Bull Salzburg também deve confirmar o título em breve. Uma situação relativamente parecida, porque tem 6 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, com mais 4 rodadas por jogar. O time tropeçou nessas 2 últimas rodadas. Fase final, tivemos jogos no meio da semana e no final de semana, já o final do turno final e o início do retorno final. E aí foram 2 empates com o Wolfsberger, na quarta 0-0 e no domingo 2-2. Só que o Rapid Viena, que assumiu o segundo lugar, depois de toda aquela confusão do Lask Linz, que perdeu pontos por não ter respeitado as normas da quarentena, e começou muito mal essa fase final, o Lask Linz até venceu seus 2 últimos jogos sobre o Sturm Graz, 4-0 e 2-0, só que o Rapid Viena, que é o segundo colocado, perdeu no final de semana para o Hartberg por 1-0. No meio de semana tinha vencido o Hartberg por 1-0. E aí com isso a vantagem do Red Bull Salzburg está em 6 pontos com 4 rodadas por jogar. Dificilmente perde também a conquista, a equipe do brasileiro André Ramalho, que já conversou comigo aqui no canal, para quem quiser, e um jogador que conhece muito bem a estrutura da Red Bull, ele foi formado no Red Bull Brasil ainda. Essa entrevista está aqui no canal, acesse depois a playlist de entrevistas para você conferir o papo com o André Ramalho, bem legal também. Enfim, campeões, quase campeões e campeonatos que estão começando. Tivemos nessa semana o início do campeonato norueguês. As 2 primeiras rodadas aconteceram terça, quarta, sábado e domingo. O Molde é o atual campeão, 4 títulos em toda a sua história. Esse clube do Ole Gunnar Solskjaer, que foi campeão como técnico também no Molde. O Molde tem 100% de aproveitamento depois de 2 rodadas, fez 4-1 no Alessund na primeira, e aí nesse final de semana, no jogo pesado, no clássico com o Rosenborg, fez 1-0, tem 6 pontos, assim como o Bodo Glimt e também o Brann, campeonato norueguês então, que segue um calendário diferente, até por conta de tudo que está acontecendo também. Campeonato norueguês então começou agora. O Molde busca mais um título, luta pelo bicampeonato nacional.
E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Até o próximo Giro Alternativo. Fiquem de olho nas atualizações aqui do canal, com as entrevistas, diversos personagens também no nosso querido futebol alternativo. Tem o Corujão, sempre nas madrugadas de terça para quarta-feira. Enfim, fiquem de olho em tudo por aqui. Valeu, grande abraço, até o próximo vídeo.